Outra parada que eu queria falar com você é que quem é mais antigo na internet tá ligado, eu queria falar do Kibiloco, mano. Como que foi Você foi o primeiro blog, como que foi pra você criar o Kibiloco? Por que que você criou o Kibiloco? Quem não conhece, mano, o Kibiloco, porra, a galera de hoje em dia que não tá ligado, o Kibiloco foi o maior... A gente se atualizava por lá, né? o Assim como depois Kibiloco o era, Não Sal. mano, sei lá, o Kibiloco era, sei lá, no curso de todo mundo. Eu dava pra levantar a cabeça assim, né? A sala toda, assim, no Kibiloco. Era muito engraçado, mano. Então, o Kibiloco foi minha iniciativa para eu me publicar, né? Quando eu saí da faculdade, eu queria trabalhar com agência de publicidade e tudo, mas o meu sonho mesmo era ter uma coluna num jornal. Não era nem site naquela época, era jornal. E para você ter coluna no jornal, você tinha que ser ou um jornalista muito experiente, muito experimentado, ou você tinha que conhecer alguém, sabe, ser amigo de alguém do jornal, alguma coisa assim. Eu não era nenhuma das duas coisas. E aí surgiu a plataforma de blogs. Que ano? O Kibiloco surgiu em 2002. Que isso, Nossa, mano. mano, olha isso. 20 anos atrás. Há 20 anos. E aí o Kibiloco surgiu em 2002. E aí a minha ideia era pegar notícias e comentar as notícias, ou então fazer montagens, ou então pegar coisas que faziam sucesso nas correntes de e-mail e publicar, transformar o Kibiloco numa espécie de paradeiro desses E lugares. por que Kibiloco? Porque antes disso, na minha faculdade, tinha um jornalzinho da faculdade, eu fazia uma coluna no jornal da faculdade. Que era uma coluna falando mal dos professores, zoando aluno e o caralho. E aí eu tinha que manter minha identidade secreta, porque eu não queria que o professor soubesse que eu tava falando mal dele. Então quem assinava a coluna era um cara chamado Kibiloco. E falava em espanhol, por isso que é louco, não é Kibiloco, é Kibiloco. Porque eu escrevi em espanhol. Quando eu fui fazer o blog, naquela formulário de criação do blog, tá lá, qual é o nome do blog? Eu, caralho, qual é o nome? E aí eu meio que congelei e falei, Kibiloco. Foi a primeira coisa que me veio. E aí o Kibiloco começou a fazer isso, publicar umas coisas. O Kibiloco é meio que o pai do meme no Brasil, né? Porque tudo que fazia bombava, ia lá pro Kibiloco e tal. E aí virou uma plataforma de sucesso. Assim, Como que no começo você começou a divulgar? Como que você divulgava um blog? Você mandava e-mail pras pessoas? Foi muito orgânico. Eu não divulgava, na verdade, porque o Kibiloco surgiu um pouco dessa minha vontade de me publicar, mas a iniciativa primária dele mesmo, na verdade, é que eu mandava umas montagens, umas sacanagens pelo e-mail do meu trabalho. Pra uma galera, meus amigos, assim, tipo, 10 pessoas do e-mail eu mandava. E aí chegou uma figura, que era aquela figura da TI, da informática da empresa, e ele chegou pra mim e falou assim, aí, esses e-mails que você tá mandando aí, o pessoal tá monitorando lá, pode dar merda pra você. Aí eu parei de mandar os e-mails e falei, vou criar um blog, vou publicar no blog e vou mandar o endereço pra essas pessoas. E aí eu mandei o endereço pra 7 pessoas da empresa. E foi. E fui fazendo. Aí, depois de um tempo, um desses 7 caras falou, cara, minha tia adorou teu blog. Aí eu falei, tua tia? Por que você chegou na tua tia? Aí eu falei assim, mas você mostrou pra tua tia? Aí ele, não. Eu falei, sua tia trabalha aqui? Aí ele, não. Aí eu falei, o que a tua tia faz? Ela é professora no Espírito Santo. Aí eu falei, peraí. Aí eu entrei num site que era... Esqueci o nome agora. Mas era um site que você jogava um bannerzinho no teu blog e ele fazia a contagem de acessos. E eu tinha mandado pra 7 pessoas. E aí, quando eu fui ver, tinham 12 mil pessoas entrando todo dia no Kibiloco. Eu falei, Você não sabia? não tinha ideia. 12 mil já, viado. Aí eu falei assim, porra, 12 mil, que loucura. Aí eu comecei Aí, a primeira coisa que eu fiz, que eu fiquei com cagaço, a primeira coisa que eu fiz foi fingir que era uma equipe. Nós da equipe Kibiloco, a equipe Kibiloco, botei uma foto com 3 caras e pixelei a cara deles, eu fingi que era uma equipe. Porque eu não queria que ninguém soubesse que era eu sozinho. Porque se eu recebesse algum processo, alguma coisa, não era eu, era uma equipe, uma empresa, então sei lá o quê. E aí foi bombando, e eu lembro que eu percebi que bombou de verdade uma vez que eu fui renovar minha carteira de motorista, minha habilitação no Detran, e quando eu cheguei lá tava assim, que nem você falou, tinham 10 computadores no Detran e 8 estavam vendo o Kibiloco. Eu falei, caralho, essas pessoas não têm ideia que sou eu aqui
eu me sentia meio Batman, sabe? Tipo, porra, os caras tá vendo o que eu fiz ali, olha lá o que louco. Nem tipo, sabe que sou eu. nem sabe que sou eu, Que porra. louco deve ser isso, Muito mano. doido, muito doido. E aí foi crescendo, até que chegou a época do Mensalão, 2005. 3 anos depois, o Kibiloco era muito acessado. Era 4 milhões por dia de acessos. Era mais acessado na época que os portais da época, que o UOL, por exemplo. Era muito doido. Caralho. E aí no Mensalão... E aí tem uma história muito doida que... eu vou tentar contar com cuidado aqui para evitar qualquer tipo de problema. Nessa época, supostamente, o que aconteceu foi o seguinte. O Kibiloco falava de tudo. Tinha desde o William Bonner imitando o Clodovil até uma parada que foi tipo... Lembra do Pânico, que tinha o anão do Pânico? Que tinha o Pedala Robin? Sim. Então, alguém descobriu que o anão do Pânico era ator pornô. Ah, mano. E aí eu publiquei no Kibiloco, não o filme, evidentemente, porque eu não podia, mas assim, publiquei capa do filme com tarja e o caralho, mostrando que o anão do Pânico tinha sido ator pornô. Caralho, bomba, o anão do Pânico é ator pornô, sei lá o quê. E aí o Pânico, na TV, repercutiu o Kibiloco, falou, saiu no Kibiloco essa semana, o anão, sei lá o quê, o Robinho, e zoaram o Robinho, sei lá o quê. E também tava rolando o Mensalão. Mensalão bombando, a audiência do Kibiloco muito alta. E aí rolou, na época, num portal gay da Folha de São Paulo, uma eleição para decidir quem eram os deputados mais gatos da CPI. E ganhou um deputado lá, e aí eu fui zoar esse deputado. E aí zoei o deputado, não porque ele foi eleito como o deputado mais gato pelo público gay. Eu zoei fazendo um outdoor tipo de Playboy, só que com um deputado, como se ele fosse posar nu porque ele era o muso da CPI. Ele é lindo. Porque ele é lindo. E aí eu fiz o outdoor. E aí eu recebi uma notificação extrajudicial da equipe do deputado mandando eu tirar do ar. Só que depois de 3 anos de Kibiloco, eu já tinha percebido que notificação extrajudicial serve pra você limpar a bunda. Na verdade. Você não serve pra porra nenhuma. Você pega a notificação e fala assim, ó, foda-se. Não é processo, é só uma ameaçinha. E eu recebi aquela notificação extrajudicial e falei assim, foda-se. E aí recebi outra. Aí quando eu recebi a segunda, eu liguei pro escritório de advocacia e falei com o advogado. Falei assim, ó. Primeiro, eu não vou tirar do ar. Mas se vocês me encherem muito o saco pra tirar do ar, eu vou tirar do ar, mas eu vou publicar a sua notificação. E aí eu tenho certeza, confia em mim, que a emenda vai ser pior que o soneto. Porque vão pegar essa montagem e vai viralizar 10 mil vezes mais. Aí o cara, não, veja bem, eu entendo o que você está falando, mas eu não posso decidir, porque eu sou advogado. Você podia ligar para você podia entrar em contato com a assessoria de imprensa do deputado? Eu falei, claro. Aí entrei em contato com a assessoria de imprensa. Aí a assessoria queria que eu tirasse, expliquei a mesma coisa. A assessoria falou assim, e meio complicado você falar isso com a gente. Tem como você falar com o assessor pessoal? Aí falei com o assessor pessoal. Puta Aí o assessor pessoal, pariu. tem como falar com o chefe de gabinete? Falei com o chefe de gabinete. Porra, Tem como tá falar no com sei lá o quê? post. Até o dia que eu tava falando com o deputado. E o deputado me ligou e falou o seguinte, ó, eu quero que tire do ar. Eu falei assim, mas se eu tirar do ar, sei lá o quê? Aí ele parou, ficou em silêncio no telefone. Aí falou assim, isso vai sair do site em quanto tempo? Aí eu falei, mais uma semana, porque é o blog, né? Ele vai saindo. Eu falei assim, mais uma semana ele sai. Aí ele, então tá, pode deixar. E desligou o telefone puto. Porque ele queria que eu tirasse e eu não tirei. Porque eu não tava ofendendo ele, não tava nada, era uma piada e ele queria que eu tirasse. Vamos supor que ele tenha desligado o telefone puto numa terça-feira. Ele desligou puto. Muito bem. Sexta-feira, tava eu na minha casa, de manhã cedo, dormindo. Eu tinha um filho recém-nascido, que hoje tá com 17 anos. Caralho. E aí, meu filho recém-nascido em casa, aí batem na minha casa, e aí chega a babá, que tava dormindo lá em casa nesse dia, ela bate e fala assim na minha porta, seu Antônio, a polícia tá aí. Mano. Aí eu falei, como assim polícia? Ela, não, a polícia tá aí na porta. Aí eu abri a porta, tinham 8 agentes da Polícia Federal, com touca ninja, AR-15 e um delegado. 8. Mano. Com mandato de busca e apreensão na minha casa, de tudo que era mídia na minha casa. Eles tinham um mandato de busca e apreensão.
Aí eu dormindo sem entender, eu falei Cara, assim, imagina o choque. Meu Não. Deus. você tá com um saco pra fora, remela no olho, Bafo. sem entender, você não sabe o que tá acontecendo, porque eles chegam lá às 6 da manhã, né? Eles chegam lá, tipo, 6 em ponto. Aí eu falei, mas o que é isso? Não, mandado de busca e apreensão, sei lá o quê. Aí os caras já entram na tua casa, revirando tudo, foda-se. E reviraram todas as gavetas da minha casa. Todas. Nossa, Mas mano. assim, Que horrível. todas mesmo. Das gavetas de cueca, fralda do meu filho, a abrir panela da cozinha, pote de farofa, assim, tudo. Os caras abrem tudo da tua casa. E eu fui entender o que estava acontecendo. Eu falei assim, tá, mas qual é o inquérito? Qual é a acusação? E o delegado, ele tava constrangido. Ele tava quase pedindo desculpa. Ele, tipo assim, eu tenho que fazer isso. Desculpa. Mas você tava puto? não. Como que você tava? Não, eu tava assustado, mas assim, querendo entender. E o delegado, ele não é que ele tava assim, eu preciso fazer isso. O delegado tava assim numa, tipo, ai, cara, não é culpa minha eu estar aqui. Eu nem queria estar aqui. O delegado tava assim. Aí eu liguei, na hora eu peguei, liguei pro meu primo, que é advogado, e meu primo foi me ajudar. E aí eu falei assim, qual é o inquérito? Por que tá? Porque pra pessoa ter busca e apreensão na sua casa, tem que ter um motivo. Aí ele falou assim, não, é um inquérito por suspeita de pedofilia. Aí eu falei, pedofilia? Aí eu ao mesmo tempo me assustei, porque você assusta de ouvir pedofilia, e ao mesmo tempo eu dei uma relaxada porque eu sei o que eu faço. Aí eu falei assim, olha, aí eu até brinquei com o delegado, eu falei assim, olha, a única coisa de pedofilia que você vai encontrar aí sou eu beijando meu filho, que tá recém-nascido no quarto. Aí ele falou assim, não, mas qual é a pedofilia que tem aqui? Aí eu fui ver o inquérito, o juiz queria saber quantos anos tinha o anão do pânico. Ele achou que o anão do pânico, o Robinho, era uma criança. No site Que Biloco. Aí eu falei, não é possível, você tá de sacanagem, é um anão, caralho! É um anão, porra! Brasileirinhas. É. Aí o delegado... depois a gente foi vendo o inquérito... Mano. A gente foi vendo o inquérito... Não, detalhe, eles levaram tudo da minha casa. Levaram computador, CD, DVD, Eles celular. pegam e levam embora? Levam embora. Levaram tudo, porque isso vai ser periciado. Aí levaram tudo. Aí eu fui com o meu advogado, eu falei, caralho, a porra do... Aí levei, aí os caras falaram assim, ó, o processo foi arquivado, evidentemente. Eu consegui reaver cópia de tudo, mas isso me atrasou a vida em um mês. Tipo, eu fiquei, um mês não, mas 2 semanas e pouco, eu fiquei sem poder publicar. Foi, na verdade, um susto que me deram. Um sustinho que quiseram me dar. Só que, 2 coisas. Primeiro foi o processo que isso foi... Como foi desencadeado, né? Eu falei com o tal deputado numa terça-feira. Na quarta, mandaram uma denúncia anônima pelo site do Ministério Público Federal, falando do anão do pânico, achando que era uma criança. Na quinta, o juiz despachou. Na sexta, os caras estavam na minha casa. Caramba, eu que falei, justiça rápida do Brasil, né? é a Suíça, irmão. Porra, virou a Suíça isso aqui, né? E aí foi arquivado, mas tipo, você imagina, por exemplo, se eu fosse usuário de drogas. Ia se fuder. Ah, tava preso, pô. Entende? E aí... Ia tomar uma surrinha no mínimo também, né? Não sei, na Polícia Federal, acho que não. Você acha? Acho que não. Mas assim, deu pra entender como é que as coisas se movem. Só que isso me deu mais vontade. Eu falei, o quê? Então agora é que eu vou foder esse deputado. E fui. E é isso aí. E nunca mais aconteceu. Até porque pega mal pra eles também, sabe? Porque quando o cara, imagina, um delegado da Polícia Federal se vê numa situação dessa, ele tava constrangido, ele tava errado, ele Ele sabe que não sabia. tem nada, porra. sabia. Caralho, que caso cabuloso. É. Te gerou outros casos assim, o Que Biloco? Não, nunca. Esse foi o único problemão que eu tive.